E aí, pessoal, tudo bem? Professor Paulo Gereba de História. Nossa aula de hoje, nós iremos analisar alguns exercícios comentados sobre as principais faces do renascimento cultural. Tá? E eu recomendo sempre que antes de você poder ter o total controle da situação de uma aula de exercício comentado, é sempre importante que você vá lá e verifique a nossa aula teórica sobre esse tema, as faces do renascimento cultural. Dá uma olhada lá na aula teórica das faces do renascimento cultural e depois você vem para essa aula, que vai reforçar ainda mais, com certeza, esse objeto do conhecimento. Um objeto de conhecimento que está sempre presente nas provas de vestibulares, seja do Enem ou até mesmo da Universidade Estadual do Maranhão. Ok? Então, fique atentos para o comando da questão, para o fragmento que a questão muitas vezes envolve. Quando é Enem, a gente costuma falar item, né? Quando é o EMA, a gente, em outras universidades, nós costumamos colocar como questões. Então, vamos lá? Temos aqui, por exemplo, o primeiro item, né? Porque esse item ele caiu no Enem em 2015. E observe que a pegada dos itens do Enem é aquela, inicialmente você faz o quê? Você dá uma olhada no fragmento, você analisa o fragmento. Depois do fragmento, você vai lá para o enunciado, para o comando, para poder responder a questão. E sempre observando também os distratores, que é muito importante. Então, nós temos aqui o primeiro fragmento desse item do Enem 2015, que ele nos mostra o seguinte. No início foram as cidades, olha só. Ele já vem sinalizando para nós a ideia de uma rearticulação urbana, uma espécie de renascimento urbano. Porque quando ele fala da cidade, ele fala de um espaço urbano. Então ele fala, ó, ele coloca no início foram as cidades. O intelectual da Idade Média no Ocidente nasceu com elas. Então, bem aqui ele já sinaliza para nós que a intelectualidade medieval ela vai estar presente nas chamadas cidades medievais, na parte ocidental da Europa, principalmente ali por volta do século XI, do século XII, do século XIII, onde nós teremos uma rearticulação, ou que alguns historiadores chamam de renascimento urbano. Foi com o desenvolvimento urbano, olha só, ele falando novamente do desenvolvimento da vida das cidades, ligado às funções comercial e industrial. Interessante esse termo. Então, ele diz que o desenvolvimento da cidade está diretamente vinculado às atividades comerciais e industrial. Você tem que ter apenas cuidado, porque nós estamos na Baixa Idade Média. E esse termo industrial, que ele se refere aí, não é a indústria maquinofatureira. A indústria maquinofatureira é só a partir do século XVIII. Nós estamos aqui numa indústria manufatureira. Esse termo industrial que o Legoff coloca, que o fragmento vem lá da obra Os Intelectuais na Idade Média, do Jacques Legoff, esse grande medievalista, na verdade, ele se refere à produção manufatureira. Então, ele mostra que as atividades urbanas elas estão ligadas diretamente ao desenvolvimento das atividades comerciais e manufatureiras, que ele usa a expressão aqui industrial. Aí ele continua. Digamos modestamente, olha só como ele vem, né? Para não dar ideia de maquinofatura. Digamos que é modestamente artesanal. Ok? Então, essa palavra industrial dá ideia de manufatura, que ele apareceu como um desses homens de ofício que se instalavam nas cidades, nas quais se impôs a divisão do trabalho. E aqui o Legoff chama a atenção que dentro dessas cidades medievais nós teremos os mestres e suas corporações de ofício, juntamente com os aprendizes. E dentro dessas corporações de ofício, onde você tem o desenvolvimento do trabalho artesanal, o desenvolvimento dessa indústria manufatureira, nós já vamos ter a divisão do trabalho. Os mestres, eles vão realizar um processo de divisão do trabalho com seus aprendizes. Observe que quando você fala da divisão do trabalho, que está muito bem definida lá no século XVIII, a partir da Revolução Industrial, mas a origem dessa divisão do trabalho já está aqui, vinculada às corporações de ofício.
que estão vinculados às atividades urbanas e comerciais. E aí ele continua. Um homem cujo ofício é escrever ou ensinar, e de preferência as duas coisas, a um só tempo. Um homem que profissionalmente tem uma atividade de professor e erudito, né? Ou seja, ele é um intelectual, esse mestre das corporações de ofício. Em resumo, intelectual. Tá? Esse homem só aparecerá com as cidades. Então, Legoff, de uma forma brilhante, ele diz, esse homem, essa produção intelectual, aparece dentro das chamadas cidades medievais. Ok, galerinha? Beleza? Pronto. Interpretou o texto, fica fácil saber o que ele quer. No enunciado, no comando da questão, ou do item, melhor falando. Olha só o enunciado, olha o comando. O surgimento da categoria mencionada. Qual é a categoria que ele se refere no fragmento? Intelectual. O surgimento do intelectual no período de destaque do texto evidencia o quê? Evidencia a relação entre desenvolvimento urbano e divisão do trabalho. Ou seja, entre cidade e corporação de ofício. Porque os mestres dessas corporações de ofício, que são os intelectuais que o Legoff se refere no fragmento. Então, resposta letra B de bola. Letra A. Apoio dado pela igreja, você não vê isso. Em nenhum momento o Legoff fala que esses intelectuais vão ser apoiados pela igreja católica. C. Importância organizacional das corporações, ele não mostra a importância das corporações, ele mostra a presença das corporações, os mestres das corporações e os intelectuais que estão nessas corporações, relacionando ao desenvolvimento das atividades urbanas. Progressiva expansão da educação escolar, ele não fala isso. Ele fala que esses mestres funcionam como professores, mas eles não estão falando de uma expansão da educação escolar. No caso, ele não está falando de uma expansão da educação escolar. Acúmulo de trabalho de professores eruditos, ele não fala de acúmulo, ele fala do desenvolvimento dessa profissionalização de intelectuais, professores eruditos. Ok? Resposta letra B de bola. Vamos lá? 2011, Enem 2011, um outro item. Olha só o fragmento. Acompanhando a intenção da burguesia renascentista, e quando se fala aqui de burguesia renascentista, está se falando principalmente dos mecenas. Os mecenas, que foram os patrocinadores da arte. E quando você fala dentro do renascimento cultural, da prática do mecenato, ou seja, do patrocínio da arte, o patrocínio da arte ele foi realizado por diversos setores da sociedade europeia. Nós temos, por exemplo, setores ligados à Igreja Católica, nós temos setores ligados à realeza e até mesmo a quem? A essa burguesia. Ou seja, mercadores, comerciantes, banqueiros, que usam a prática do mecenato como uma forma de ascensão social. Então vamos lá? Olha só, o Nicolau Shevchenko, porque o fragmento é do Nicolau Shevchenko, né, no livro O Renascimento, que ele trabalha aqui com a gente. Da burguesia renascentista de ampliar seu domínio sobre a natureza. Olha só, dominar a natureza. Então isso mostra o quê? Um espírito científico. A burguesia, ela vai financiar o mecenato, o renascimento cultural, como uma forma de se promover socialmente, mas como uma forma também de desenvolver um espírito científico. Porque o renascimento cultural, apesar dele ter uma essência artística, mas o Renascimento, que foi literário, que foi científico, o Renascimento ele é responsável pelo desenvolvimento do espírito científico. E aqui você vê o Shevchenko colocando isso, quer dizer, o domínio sobre a natureza e sobre o espaço geográfico. Olha aí a ciência, através da pesquisa, olha a ciência aqui, pesquisa científica e da invenção tecnológica. Os cientistas, olha só, também iriam se atirar nessa aventura, tentando conquistar a forma, o movimento, o espaço, a luz, a cor e mesmo a expressão e o sentimento. Ou seja, o desenvolvimento científico ele tem uma relação íntima com quem? Com a arte. Observe que claramente ele mostra que os cientistas eles vão se aventurar no renascimento cultural. Ok, galerinha? Beleza? Então vamos ver o que ele está perguntando aqui no enunciado, no comando da questão. O texto apresenta
um espírito, olha só, da época, o espírito empreendedor, o espírito científico, o espírito de aventurar a arte com a ciência, que afetou também a produção artística. Né? Olha só, um espírito que chega na produção artística. Observe que no final do fragmento, o Nicolau Tchevchenko, ele fala, né, que simplesmente os cientistas se atiraram na aventura da arte, na aventura do movimento, do espaço, da luz. Então, olha só, também a produção artística, né, marcada pela constante relação entre o quê? Claramente, entre ciência e arte. Resposta, letra B de bola. Ciência e arte. Fé e misticismo, não. É para que eles não estão se aventurando no místico. A ciência está se aventurando na arte e nem na fé. Cultura e comércio, observe que ela está se aventurando no desenvolvimento científico e não nas relações comerciais e culturais. Política e econômico também não. Astronomia não. Religião não. Ok, galerinha? Beleza? Mas a ciência se aventurando basicamente na arte. Resposta, letra B de bola. Tudo bem? Beleza? Então vamos lá. Olha só, aqui nós temos uma questão da FGV, que caiu agora, né, no vestibular de 2021 da FGV. Esse é um dos movimentos que eu gosto sempre de fazer, né, essa pegada de olhar para o que está caindo a nível nacional. Não só no Enem, não só na UEMA, mas olhar outros vestibulares, até porque se você pega as questões da FGV, da Fundação Getúlio Vargas, você observa que elas têm uma essência semelhante à do Enem. Tá? Olha só, um fragmento, nós vamos analisar, depois do fragmento nós temos o comando, o enunciado, e a partir daí nós vamos olhar a resposta e analisar também os distratores. Tudo bem? Então vamos lá. Terceira questão. O Mercador de Veneza, olha só, né, ele vem falando sobre o Mercador de Veneza. É uma peça de teatro escrita por William Shakespeare. Uma peça de teatro escrita por Shakespeare, o Mercador de Veneza. As obras shakespearianas, como Romeu e Julieta, Hamlet, Macbeth, e tem uma obra que não é tão famosa assim nos livros de história, que é justamente o Mercador de Veneza. Uma obra, que é uma peça de teatro, onde Shakespeare teria escrito aqui por volta do século, basicamente, 16, 1596, 1597. No excerto, o judeu Slocum refere-se a um empréstimo em dinheiro feito por ele, ao cristão Antônio. Olha só, ele vai mostrar, basicamente, no excerto que nós vamos observar, de Slocum. Então, Slocum fala de um possível empréstimo em dinheiro feito por Shakespeare a um cristão Antônio. Olha só, Shakespeare, um pensador renascentista, faz o empréstimo a um cristão. E o cristão vai emprestar. Vamos ver aí o que Slocum nos fala. Ainda um mau negócio para mim. Olha aí o mercador, olha aí o comerciante, olha aí o burguês. Ainda um mau negócio para mim. Um falido, um pródigo, que mal se atreve a mostrar a cabeça no rialto. Um mendigo que habitualmente vinha exibir-se na praça. Gostava de chamar-me de usuário. Gostava de emprestar dinheiro por cortesia cristã. Então, observe claramente que no próprio excerto da obra, Shakespeare, ele basicamente coloca uma linguagem para nós analisarmos entre o quê? Uma narrativa entre simplesmente um mercador, um burguês, e, evidentemente, um cristão. E essa relação mercador-cristão, ela é uma relação que ela está muito forte dentro do renascimento cultural. Afinal de contas, a igreja ela foi uma grande mecena. A igreja usou a arte renascentista como uma forma de promover a religiosidade. E diríamos até mesmo que essa relação é uma relação que mostra uma acumulação de capital. A ligação entre o religioso,
e a acumulação de capital. Claramente se vê presente. Ó. Gostava de chamar-me de usuário. Gostava de prestar dinheiro por cortesia cristã. Então aqui você percebe, né, dentro da obra O Mercador de Veneza, um fragmento que mostra a relação entre o cristão, o religioso, e o capital. Uma relação que faz parte do Renascimento, que faz parte como uma forma não só de acumulação, mas como uma forma de promover também a religiosidade. Então, vamos ver o que ele está perguntando. Olha só o comando. As palavras de Slocklin sobre Antônio revelam o quê? Revelam a ligação entre comportamentos religiosos e mecanismo de acumulação de capitais. Olha só, a relação entre a religião e o capital, que vai estar presente dentro do renascimento cultural. Vamos analisar os distratores. Então, a resposta é a letra E. A separação entre desenvolvimento econômico e crença, pelo contrário. Ele mostra a relação entre crença e capital. A crise do comércio, não, ele não discute isso. A guerra religiosa, ele não fala de guerra, ele fala da aproximação entre religião e capital. A organização da economia urbana, segundo os preceitos bíblicos, ele não discute isso, ele discute na obra O Mercador de Veneza, né? Shakespeare está discutindo essa relação, essa ligação entre comportamentos religiosos com o quê? Com, basicamente, a acumulação de capital. Então, resposta, letra E. Ok, galera? Beleza? E a nossa quarta questão, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, 2020, vestibular do ano passado. Nós temos aqui também, semelhante à estrutura do Enem, um fragmento, depois o comando e vamos para a resolução da questão certa e analisar os distratores. Em 2019, completaram-se 500 anos da morte de Leonardo da Vinci, considerado um dos maiores expoentes do movimento denominado Renascimento Cultural. Esse movimento foi um marco importante na sociedade ocidental, pois promoveu uma mudança profunda na maneira de pensar, impactando crenças e valores que norteavam o homem europeu até então. E aí nós temos o Renascimento Cultural, que foi um movimento que surgiu ali das chamadas republiquetas da Península Itálica, Gênova, Veneza, Pisa, Roma, Nápoles. Ou seja, o Renascimento ele se ambientou, o Renascimento Cultural, ele vai se ambientar, no primeiro momento, ali na chamada fase do Trecento italiano, por volta ali do século XIV, né, onde ele vai se estendendo por ali até o século XVI. E o Renascimento Cultural, que viveu o Quattrocento italiano como a fase do seu grande apogeu, que teria sido ali basicamente o século XV, o Renascimento ele se ambienta, no primeiro momento, em cidades-estados das republicanas italianas que viviam uma pujança econômica por conta até mesmo do controle do monopólio, do comércio entre Ocidente e Oriente, que até então se fazia pelo Mediterrâneo. A pujança econômica que foi importante para o desenvolvimento dessas cidades-estados ali da Península Itálica, acabou servindo para o desenvolvimento do Renascimento Cultural. O Renascimento Cultural, como o próprio fragmento coloca, que foi um movimento que mostra um espírito científico, que mostra a racionalidade, que mostra o antropocentrismo, o individualismo, a questão do hedonismo, do humanismo. Isso tudo são características que vão estar presentes dentro do Renascimento Cultural. E aí ele vem com o comando, né? Ele vem dizendo o seguinte, olha só, o enunciado. Sobre as características do Renascimento Cultural, assinale a alternativa correta. Vamos olhar uma por uma. Letra A. O conhecimento passou a ser dirigido pelo clero católico? Não. O conhecimento renascentista ele é feito por intelectuais renascentistas. Letra B. Surgiu na Península Itálica no final do século XIV e início do século XV. Foi marcado por um espírito científico, valorização da razão e do raciocínio lógico, colocando o ser humano como centro do universo, ou seja, antropocentrismo. Letra B de bola. C. Surgiu na Península Itálica no século XVI, ele surge no século XIV. D. Surgiu na Península Itálica no final do século XIV e no século XV. Ok. Nesse contexto, muitos artistas intelectuais foram buscar inspiração no período considerado por eles
de grandes realizações e esplendor ao Egito, não. O Renascimento vai buscar inspiração na cultura clássica greco-romana. Os renascentistas defendiam uma visão humanista, ok. Naturalista, ok. Teocêntrica, não. Há uma visão heliocêntrica. Ok, galerinha? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.